Pois é, pessoal, olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estou aqui com o meu primeiro grande amor, a minha DTR 125. Neste caso já não é minha, é do meu irmão, mas foi a minha primeira moto. Brutal. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too Vamos lá então. Vamos lá ver como é que isto é. Ih, que saudades. Pois é, pessoal, aqui estou eu de volta à minha antiga DTR 125. Pois é, grande déjà vu. Pois é, grandes histórias tenho com esta menina. Fui buscá-la agora da oficina. Tive aqui uma situação complicada com ela. Eu não tive diretamente. Foi o meu irmão que teve. Pois é. Foi a minha primeira moto aos 16 anos. Esta moto foi comprada quando eu tinha 16 anos. Na altura os rapazes da minha idade tinham 50. Eu já fui assim mais atrevido. Fui buscar uma 125. Já havia alguém com 125, mas pronto. Tudo amadores, tudo moleques, como se diz, e inexperientes ainda nestas áreas. Esta moto foi-me trazida na altura pela Algar Peças e eu, como trabalhava, nesse verão fiquei a trabalhar, já muito novo, e saía às 7 ou 8 da noite, então pedi-eles para me trazerem a moto a casa. Não conseguia ir lá buscar porque a oficina fechava, etc. Eles vieram trazer a moto à casa. Esta moto tem uma história do caraças. A moto chegou, eu cheguei do trabalho, a moto estava paradinha lá à porta e eu nem quis ir ter com a moto. Foi aquela coisa tipo, não, quando for é mesmo para ficar lá a namorar. Subi, tomei banho, preparei-me todo para ela, como se fosse o primeiro encontro. E então, assim que cheguei à moto, pus a moto a trabalhar, o que é que eu quis fazer? Quis mostrar aos meus amigos. O meu amigo morava ali próximo, num bairro, que era a Chesgal, era o Luís. Então peguei na moto e vocês nem querem saber. A moto com 1 km, nem tinha 1 km, vá, com 1 minuto nas minhas mãos. Fiz uma rotunda, quando virei para a casa do Luís, espatifei-me todo no chão, foi logo um alvoroço ali no bairro, a moto novinha em folha, a roçar pelo chão, era espelhos para um lado, piscas para o outro, pronto. Foi um grande aparato porque foi perto de casa, lá na zona do bairro, e pronto, e a moto era nova, e eu era novinho, 16 anos, foi aquele... Mas não foi nada mais, foi só uma raspadela, mas pronto, imaginem, uma moto com 0 km a roçar pelo chão lá do bairro. A DTR está estimadíssima, mas pronto, chegou a altura dela, teve aqui umas pequenas falhas de manutenção, o que levaram ao rompimento aqui do motor, entre aspas, colou o pistão aos segmentos, e então vim pôr na oficina, porque a coisa que mais me entristece é ter uma moto na garagem avariada. Ela até pode estar lá parada, mas tem que estar boa. Agora, ter uma moto parada e avariada faz doer o coração. Então vim pôr a arranjar para que o meu irmão tenha sempre a moto disponível. E é isso. Depois, mais para a frente, eu andei muito pouco tempo com as rodas de campo, porque a minha paixão na altura era supermotar, porque era uma coisa que estava na moda e os rapazes da minha idade viam muito motas supermotar, motas de estrada, as próprias DTs era tudo com pneus slicks, as DTs também vêm de origem com os pneus mistos. Então eu agarrei, fui montando a minha ideia, a minha concepção de supermotar e montei umas rodas e basicamente assim seguiu. Esta moto, as rodas de origem devem ter feito pouquíssimos quilómetros. A roçar pelo chão fizeram uns quantos, mas pelo campo fizeram pouquíssimos quilómetros. Mas é uma motinha a 2 tempos, não tem aqui nada de grandes artilhos, nem grandes cargas. Agora tem um pistão novo, pronto, é o que é.
Pá, isto é uma sensação do caraças. A moto é super levezinha, parece só andar numa DT. Para quem está habituado agora a motos pesadas, isto cria assim um bocadinho de confusão. Os travões já sabem, na altura não era obrigatório o ABS, portanto são travões diretos, carrega, trava, portanto temos de ter mais cuidado, não há o sistema de ABS para abrandar. Mas também esta moto não gera, pelo menos de origem, como esta está, não gera velocidades que obriguem a ter melhor sistema de travagem. Fiz coisas tais como criar o meu próprio kit de autocolantes. Basicamente fui eu que na altura fiz os moldes, cortei, criar os meus próprios autocolantes. Estes autocolantes que aqui estão são autocolantes feitos à mão, com um x-atozinho, tá bom? Um lápis e papel autocolante. Portanto, este autocolante tem 24 anos aqui colado. Aqui as tampas, na altura não havia assim grandes novidades de tampas, então arranjei aqui um corte, que na altura eram os cortes das YZs 250, se não me engano. Eu tentei recriar aqui, mais uma vez, x-ato e lixa. A minha ponteira DEP foi levada ao mecânico lá da zona para fazer um corte, porque a ponteira era maiorzinha, era uma DEP grandinha. Ele veio lá para cortar, já na altura se fazia estas coisas. Os moleques hoje em dia não sabem fazer isto. Então cortei a ponteira, puxei mais para trás, colei aqui um autocolante da Krapovic feito à mão, mas com o tempo ele se foi degradando. Mas olhem o estado dele agora, já passou por aqui muito aquecimento. Aqui na forqueta também. Bom, a minha bichinha está viva, a minha não, a do meu irmão. Aí este banco, agora estou-me a lembrar. Os bancos na altura, a gente desbastava os bancos num estufador, certo? Mas eu, como era artista, estufador, nem pensar. Então agarrei... Crianças, não façam isto em casa. Eu agarrei na faca do pão que tinha lá em casa, desarmei tudo por baixo, tirei o selim, agarrei na faca do pão e fui cortando, até ficar isto. Pá, de design ficou bom, mas aqui parece... Passou por aqui a Segunda Guerra Mundial. Nota-se aqui algum pormenorzinho. Mas pronto, eu gostava de fazer as coisas à minha maneira e era assim um pouquinho mais atrevido. Ficava mais satisfeito se fosse eu a fazer. Então pronto, agora esta moto vai passar por um processo de rodagem. Ao que me parece são 3 depósitos. 3 depósitos, não posso precisar em quilómetros porque eu já na altura tinha removido o conta quilómetros aqui da frente. Então só consigo precisar em depósitos, mas não faz mal. Também é possível, vamos contar, 3 depósitos. A moto está um pouquinho agarrada, diria enjorrada, justa demais e precisa de andamento agora. Precisa de andar. Há sempre pormenores aqui a ajustar. Um deles há de ser mais tarde, se calhar, a retirada do Autolube. Isto porque dizem, hoje em dia esta moto já tem 24 anos ou mais de existência e já existe muita mais informação do que havia na altura. Que o Autolube nem sempre faz o papel que devia, então nem sempre lubrifica, nem sempre injeta o óleo necessário. E há outra das razões, é que esta moto fica muito tempo parada na garagem, não anda tanto quanto devia. E o que é que acontece? O óleo pode ganhar alguma consistência, os tubos podem ir ficando mais entupidos e depois quando são chamados para trabalhar, os tubos não têm essa eficácia, o óleo não tem essa eficácia que devias ter como se fosse um óleo corrente. Então o Autolube deixa de ser eficaz como deveria. Então o que é que os rapazes fazem hoje em dia? Fazem à moda antiga. Removem o Autolube para fora e fazem mistura direta, como se fazia antigamente nas DTs, etc. Portanto é o método que se usa agora. A cena fixe, que ninguém pode negar, é as motos a 2 tempos. Muita gente já percebeu, muitas marcas já perceberam que faz todo o sentido e estão a regressar novamente em forte ao mercado. Este som característico das motos a 2 tempos é inigualável
Eu tive motos a 4 tempos, tenho ainda motos a 4 tempos, mas não dá o mesmo gostinho que dá esta bichinha quando acelera. Não sei, há aqui uma liberdade, um preenchimento que as motos a 4 tempos não fazem. Bom, resta-me apenas dar ao kick. Ai, há quanto tempo vocês não dão ao kick numa moto? Hoje em dia as motos são todas eletrónicas. Deixa lá ver se isto está afinadinho. Epá, eu na XR ponho isto à mão. Aí não sei. Ei, pai. Está como novo. Bom, não tenho muito mais a dizer. Puto, estima isto, pá. Porque vou durar mais 24 anos. Tchau, pessoal. Até à próxima. Fui! I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing.